Olá, meu irmão, minha irmã. O programa Voz da Igreja, mais uma vez, chega até você. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Bebendo da fonte, vamos visitar o belíssimo texto de São Lucas, aquela parábola do bom samaritano. No coração deste tempo, vamos conhecer o pilar da caridade na casa que evangeliza, e esta casa é a igreja. Uma igreja em caminho. Vamos conhecer o que temos para este tempo e nos alegrar com os alunos do nosso NEAPS. Fique conosco, o programa Voz da Igreja está apenas começando. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, como dizia São Jerônimo, lá no século V, as três fontes da Igreja são o mistério da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, bebemos da fonte da palavra, da fonte do Verbo, da fonte da sabedoria de Deus. E aqui estamos diante de Jesus, a palavra, o Verbo que fala, que comunica a palavra e a sabedoria de Deus. Então quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a visitar comigo neste programa o texto de Lucas. Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Um doutor da lei se levantou e, para experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus lhe respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o meio morto. Por acaso descia por aquele caminho um sacerdote, mas ao ver o homem, passou adiante. Assim também um levita chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele e, ao vê-lo, moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, recomendando: cuida dele, e o que gastares a mais, eu o pagarei quando eu voltar. No teu parecer, qual dos 3 fez-se o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo.
Meu irmão, minha irmã, estamos diante de mais um texto próprio de São Lucas, a parábola do bom samaritano. O tema da compaixão é um tema caro ao Evangelho de Lucas. Aqui no próprio texto, exatamente é este, digamos, o movimento daquele homem que desce, o samaritano, inimigo daquele que estava lá caído, quase morto. O texto diz: moveu-se de compaixão. Essa palavra compaixão é preciosa a São Lucas. Aparece muitas vezes, traduzida do coração do próprio Jesus, nos seus gestos, nas suas palavras, no seu jeito. Jesus é, por excelência, expressão da misericórdia, expressão da compaixão de Deus na direção do ser humano. Aqui estamos diante de um contexto muito oportuno. Um doutor da lei, o entendido, portanto, na lei, se dirige a Jesus para uma pergunta oportuna: que devo fazer para herdar a vida eterna? Aquele homem consegue perceber um vínculo entre esta vida e a outra, entre a vida no mundo e a vida eterna, e entende que há um caminho a ser feito, um caminho que leva de uma a outra, de modo que a vida prossiga como uma experiência única que começa na terra e termina no coração de Deus. O que devo fazer? Jesus devolve a pergunta como um bom pedagogo, como um bom mestre. O que está escrito na lei? Como tu lês? Aquele homem recupera, digamos assim, a centralidade da lei. O amor ao Senhor Deus e o amor ao próximo como amamos a nós mesmos. Amar a Deus e amar ao próximo. Jesus confirma isto como resposta certa. Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Viverás bem aqui e serás digno da vida eterna. Portanto, digamos que a via que nos une e liga esta vida à vida eterna é a via do amor. A via do amor que se expande na direção de Deus, fonte de todo amor, e que nos também chama a participar, nos atrai para este mistério de amor, que nós expandimos a partir de nós na direção dele e na direção dos irmãos. E quando amamos os irmãos, é também uma medida bonita e possível do amor ao próprio Deus. Quem não ama o seu irmão é um mentiroso, vai dizer São João. Então é importante aqui nós recuperarmos a via do amor nesse duplo movimento, no movimento que nos põe diante de Deus, a quem nós amamos, como diz o texto, de todo o coração, com toda a força, com toda a alma e com todo o entendimento, mas um amor também que, mergulhando no mistério de Deus, nos leva com generosidade, com compaixão ao próximo, de modo que nesse relacionamento com o próximo possamos externar concretamente esse nosso amor espiritual vivido na direção de Deus. Mas a história não termina aqui. E esse belo texto de São Lucas nos faz exatamente compreender quem é o próximo. É esta a pergunta final que Jesus faz depois de contar a parábola. No teu parecer, qual dos três fez-se o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E a resposta daquele homem para nós é importante, e exatamente essa resposta põe o critério da nossa compaixão. O critério que define o nosso próximo, aquele de quem eu sou próximo e aquele de quem se faz meu próximo.
aquele que usou de misericórdia para com ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, o próximo não se define por nenhum outro critério, senão pelo critério da compaixão, pelo critério da misericórdia. O próximo é aquele que precisa de mim naquele momento, naquela hora, naquela circunstância, independente das outras condições, circunstâncias e diferenças que possam existir entre nós. Passou um sacerdote e foi adiante, passou um levita e foi adiante, passou um inimigo. Os samaritanos não se davam com os judeus. Aquele samaritano que agiu com misericórdia, agiu com compaixão, fez-se próximo daquele de quem ele tinha motivos históricos para ser inimigo. O próximo é aquele que se constrói na misericórdia, aquele que se define na compaixão, é aquele de quem eu me torno, portanto, capaz de mover-me com compaixão. É aquele que se move na minha direção com compaixão e misericórdia. O texto apresenta muitas ações daquele samaritano que se dedica ao seu próximo caído no caminho. O texto diz que, em primeiro lugar, chegou perto, viu, moveu-se de compaixão, aproximou-se, tratou-lhe as feridas, derramou nelas azeite e vinho, colocou no seu próprio animal, levou a uma hospedaria, cuidou dele. Só ali, naquele momento, digamos, imediato, pelo menos 9, se não mais, 9 movimentos, 9 verbos, 9 ações daquele samaritano na direção do judeu caído à beira do caminho. E se não bastasse esta fecundidade de movimentos e de ações, o texto continua que no dia seguinte deixou dinheiro e recomendou ao dono da hospedaria que cuidasse dele até que ele voltasse. E se gastasse mais, pagaria na volta. Digamos que estamos diante de uma esplêndida generosidade de ações. Esplêndida generosidade de compaixão. Se não bastasse um desses verbos, eles se multiplicam a fim de que aquele coração do samaritano, olhando para aquele homem, pudesse de fato reconhecê-lo como o seu próximo, o seu amigo, o seu irmão. Faze isto e viverás. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, depois de nós ouvirmos esse belíssimo texto de São Lucas, a parábola do bom samaritano, podemos dedicar-nos agora, e de modo muito apropriado, ao terceiro pilar da casa que evangeliza. Esta é a imagem que as diretrizes gerais usam para falar da igreja. A igreja no coração das cidades, no meio do mundo urbano. A igreja precisa ser uma casa que evangeliza o mundo urbano, que evangeliza este tempo. E esta casa que evangeliza tem 4 pilares. Já falamos do pilar da palavra, falamos do pilar do pão e hoje vamos falar um pouco do pilar da caridade. O pilar da caridade. E quando as diretrizes querem nos ensinar acerca deste pilar da caridade, as diretrizes querem nos chamar a atenção para o serviço à vida plena. O que nós ouvimos no texto do Evangelho de Lucas é exatamente uma disposição de serviço à vida. Aquele samaritano dedica-se à vida que está no limiar da morte, ali olhando para aquele judeu caído à beira do caminho, semi-morto ou quase morto. Então aquele samaritano se dedica ao serviço da vida. Por isso ele se torna expressão da caridade cristã, expressão da misericórdia, da compaixão, para usar palavras do Evangelho de Lucas. E precisamos também aprender com esta atitude. Tanto é que este homem, o samaritano, se tornou também o nome de uma qualidade da fé. Precisamos alimentar no coração do discípulo um espírito samaritano, uma disposição samaritana, isto é, movida de compaixão, movida de misericórdia, a ponto de esse discípulo também dedicar-se ao serviço à vida plena. As diretrizes gerais, então, em alguns números, e destaco apenas alguns poucos, as diretrizes nos ajudam a penetrar, então, a compreensão deste pilar da caridade. Lemos assim, nesse documento 109 da CNBB, é o número 102 das diretrizes. Na fé cristã, a espiritualidade está centrada na capacidade de amar a Deus e ao próximo. Aprendemos isso no Evangelho de hoje. Rezar e servir, amar e contemplar, são realidades indispensáveis para o discípulo de Jesus. Rezar e servir. Sem oração, não existe vida cristã autêntica. Sem caridade, a oração não pode ser considerada cristã. Muito forte essa frase. Sem oração, não existe vida cristã verdadeira. Sem caridade, a oração não pode ser considerada cristã. Somente um olhar interessado pelo destino do mundo e do ser humano permitirá experimentar a dor pela situação que rege a história hoje, mas que é superada pelo amor de Deus que envolve a história. Como samaritano, nós somos chamados a ver a realidade, a nos interessar pelo destino do mundo e das pessoas. E a, portanto, nos mover como samaritano, nos mover com compaixão. Cheios do amor de Deus, nós vamos também olhar e interferir na história e nos processos da história que de fato levam também irmãos e irmãs a uma experiência
precoce da morte, como exatamente ouvimos no Evangelho de Lucas deste nosso programa. Somente contemplando o mundo com os olhos de Deus é possível perceber e acolher o grito que emerge das várias faces da pobreza e da agonia da criação. Isso também nos lembra o Papa Francisco, na Laudato Si. É preciso, portanto, olhar, contemplar o mundo com os olhos de Deus e nos mover como Deus com compaixão, na direção da pobreza e da agonia, nas quais vivem muitas criaturas humanas e a própria natureza inteira. Continua o documento. A Igreja reza em sua liturgia, dirigindo-se ao Pai, recordando que Jesus sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, Jesus anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. Rezamos isto na oração eucarística número 6D. É uma belíssima oração eucarística, onde nós somos convidados ali, na oração da missa, a nos assemelhar a Jesus. A nos assemelhar a Jesus, que mostrou-se cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres. Pedimos isto ao Pai enquanto celebramos a memória de Jesus na Eucaristia. E nesta mesma oração eucarística, continuamos ainda suplicando: dai-nos, ó Pai, olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e os oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles, aos necessitados, aos que sofrem, aos oprimidos, aos desanimados. Rezamos isto e pedimos, suplicamos isto na Eucaristia para nós, de modo que a Eucaristia que comemos nos eduque para a caridade de Cristo, para a compaixão de Cristo, para a misericórdia de Cristo. Ainda continuam as diretrizes. As questões sociais, a defesa da vida, os desafios ecológicos da atual cultura urbana globalizada têm que ser enfrentados pelas nossas comunidades e também pelas igrejas particulares, as dioceses, em uma postura de serviço, de diálogo, de respeito à dignidade da pessoa humana, de defesa dos excluídos e marginalizados, de compaixão, de busca da justiça, do bem comum e do cuidado com o meio ambiente. Trata-se de chorar com os que choram. Saber chorar com os que choram, isso é santidade, ensina o Papa Francisco, naquele belo texto que trata da santidade neste nosso tempo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de fato entender que a nossa fé cristã precisa sim esticar e fazer crescer sempre mais no coração do mundo a caridade que cuida, a caridade que nos leva a ser próximos, a caridade que nos faz chorar com os que choram, a caridade que nos faz tomar
atitudes que talvez até nos coloquem em risco, mas sofremos e somos perseguidos por causa de Cristo, da nossa opção por Ele e por aqueles que lhe são preferidos. Tenhamos coragem, meu irmão, minha irmã, de alimentar também nesta casa que é a nossa igreja, a nossa comunidade, a minha e a sua, alimentar também esse pilar da caridade. De modo que, iluminados pela palavra, alimentados pelo pão, sejamos discípulos profundamente marcados pela caridade. A caridade efetiva, que ama não só com a prece, mas que ama também com as mãos, com a atitude, com a disposição de servir e de cuidar. Sejamos, neste nosso tempo, bons samaritanos, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, Deus fez e faz muito por nós e conosco. Neste mês de julho, nós celebramos santos de muita popularidade entre nós. Aqui estou pensando, sobretudo, em São Bento e em Nossa Senhora do Carmo, esse título mariano bonito e muito presente também aqui na nossa diocese. Quero saudar, agradecer e rezar com as comunidades que têm São Bento e Nossa Senhora do Carmo como seus padroeiros. Que cada comunidade, olhando para esses dois grandes luminares da nossa fé, aprendamos todos também com esses dois. Aprendamos com São Bento a rezar e trabalhar, como ele dizia aos seus monges. Aprendamos da Virgem do Carmo que, revestidos do amor de Deus e da sua misericórdia, precisamos também avançar no coração deste tempo como homens e mulheres revestidos de misericórdia, de compaixão e de caridade. E caridade, então, digamos, foi a palavra que nos acompanhou nos blocos precedentes deste programa. A caridade do samaritano, a caridade como pilar da casa que evangeliza, que é a igreja, e agora também entre nós temos a alegria de celebrar um núcleo que está neste final de semana formando alguns irmãos depois de um tempo de formação bastante firme, bastante exigente deles. Estou falando do nosso NEAPS. NEAPS é o Núcleo Eclesial de Estudos e Ação Política e Social. É um núcleo de leigos e leigas que foram formados para exatamente uma presença mais efetiva na sociedade, ali onde eles vivem e atuam. Ações políticas e sociais. Depois de um certo tempo e de uma certa formação, neste final de semana, este grupo então vai viver a sua formatura. Nós os ajudamos a pensar mais e melhor a doutrina social da igreja, para que pudessem então lá nas suas comunidades também serem agentes desta caridade cristã que vai gerando ao longo do tempo, né, também uma ação social concreta que se vive a partir da experiência da fé. Se você mora e aqui entre nós, participa das nossas comunidades e paróquias, pode também participar do nosso NEAPS, que se reúne uma vez por mês. E agora, depois de um período de formação, esse NEAPS, então,
se une a esses formandos que fizeram um curso de doutrina social da igreja para uma maior e melhor presença junto das suas comunidades. Rezem por eles, rezem por nós, para que possamos iluminar a nossa prática cristã no mundo, também por esse belo patrimônio da doutrina social da igreja. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.